Você sabe por que o dia 1º de outubro carrega uma energia espiritual tão especial que pode transformar completamente o destino de sua família nos próximos 30 dias? Existe um segredo profundo, revelado pelo próprio Padre Pio, sobre como esse primeiro dia do 10º mês pode se tornar uma porta de bênçãos extraordinárias para seu lar. Não é coincidência que você esteja aqui agora, descobrindo este ensinamento que mudou a vida de milhares de famílias ao redor do mundo. O santo de Pietrelcina sempre ensinou que é melhor uma pequena obra feita com amor do que grandes discursos sem fé. E hoje você descobrirá como 6 práticas simples, realizadas em sua própria casa no dia 1º de outubro, podem abrir o céu sobre sua família de uma maneira que você jamais imaginou possível. A Igreja sempre reconheceu que certas datas carregam um poder espiritual especial, e o primeiro dia de cada mês é um desses momentos sagrados de renovação e consagração. Padre Pio compreendia profundamente que a vida cristã não é feita apenas de grandes momentos, mas principalmente de pequenos gestos cotidianos feitos com imenso amor. Ele costumava dizer aos seus filhos espirituais que cada novo ciclo, seja um dia, uma semana ou um mês, é uma oportunidade que Deus nos oferece para recomeçar, para nos entregarmos novamente às suas mãos e para convidarmos o céu a habitar em nossos lares. O dia 1º de outubro não deve ser vivido como qualquer outro dia comum, mas como um marco espiritual, um momento de abertura total do coração para receber as graças que o Senhor deseja derramar sobre nossas vidas. Antes de revelar as 6 práticas poderosas que o santo nos ensinou, você precisa compreender algo fundamental. Sua casa não é apenas o lugar onde você mora, mas um território espiritual que pode ser consagrado ou abandonado às forças das trevas. Padre Pio sabia que o lar é onde a vida verdadeiramente acontece, é onde amamos, onde educamos nossos filhos, onde tomamos as decisões mais importantes, onde choramos, onde rimos, onde construímos nossos sonhos. Por isso, ele sempre insistia que a casa deve ser transformada em um verdadeiro santuário doméstico, um refúgio onde Deus é bem-vindo e onde sua presença pode habitar permanentemente. Quando você compreende essa verdade profunda, entende por que o primeiro dia de outubro é tão crucial para estabelecer a proteção divina sobre seu lar pelos próximos 30 dias. A promessa que faço a você hoje não é vazia nem fantasiosa. Se você seguir fielmente estas 6 práticas reveladas por Padre Pio no dia 1º de outubro, você testemunhará transformações reais em sua família, em suas finanças, em sua saúde e em sua vida espiritual. Milhares de pessoas ao redor do mundo já experimentaram milagres extraordinários através desses ensinamentos simples, mas profundamente poderosos. Não estou falando de superstições ou rituais vazios, mas de práticas fundamentadas na mais pura tradição católica, confirmadas pelas Sagradas Escrituras e vividas pelos santos ao longo dos séculos. Prepare seu coração para receber não apenas conhecimento, mas uma verdadeira revelação que pode mudar para sempre o destino espiritual de sua casa e de todos que habitam nela. A vida espiritual possui ritmos e tempos sagrados que a maioria das pessoas desconhece completamente, mas que os santos sempre souberam aproveitar para alcançar graças extraordinárias. Padre Pio era um mestre nessa ciência espiritual dos tempos, e ele ensinou que o primeiro dia de cada mês é como uma chave dourada que pode abrir as portas do céu para nossa família. Imagine por um momento, se Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º, estabelecendo assim o ritmo sagrado do tempo, não seria natural que ele também abençoasse de forma especial os inícios de cada ciclo? O santo de Pietrelcina descobriu que o dia 1º de outubro carrega uma força espiritual particular, especialmente poderosa, porque marca não apenas o início de um novo mês, mas também a abertura de um período tradicionalmente dedicado à devoção mariana e ao Santo Rosário. Você já se perguntou por que algumas famílias vivem constantemente abençoadas, protegidas das tempestades da vida, enquanto outras parecem atrair apenas problemas e dificuldades? A diferença não está na sorte ou no destino, mas na maneira como essas famílias se relacionam com o sagrado em seus lares.
Padre Pio observou durante décadas de ministério que as famílias que consagravam regularmente suas casas a Deus, especialmente no início de cada mês, experimentavam uma proteção visível contra todo tipo de mal. Elas tinham mais paz, mais união, mais prosperidade e, principalmente, mais presença de Deus em suas vidas cotidianas. O santo costumava dizer que nossa casa deve ser um pequeno céu na terra. E ele sabia exatamente como tornar essa realidade possível através de práticas simples, mas profundamente transformadoras. O mês de outubro sempre foi considerado especial na tradição católica, dedicado especialmente à Virgem Maria através da devoção do Santo Rosário. Padre Pio tinha uma devoção extraordinária à Nossa Senhora e ele ensinou que começar esse mês sagrado com atos específicos de consagração e proteção espiritual era como colocar toda a família sob o manto protetor da Mãe de Deus. Ele dizia que Maria é como uma mãe vigilante que jamais abandona aqueles que se entregam verdadeiramente aos seus cuidados maternos. Quando uma família se consagra no primeiro dia de outubro, seguindo os ensinamentos do santo, ela não está apenas fazendo uma oração bonita, mas está literalmente colocando sua casa, seus filhos, seus projetos e seus sonhos sob a proteção mais poderosa que existe no universo, a intercessão da Mãe de Deus. A ciência espiritual que Padre Pio dominava não é complicada nem exige conhecimentos teológicos profundos. Pelo contrário, ela é tão simples que pode ser praticada por qualquer pessoa, em qualquer lar, independentemente de sua condição social ou educacional. O que torna essas práticas tão poderosas não é sua complexidade, mas a fé sincera e o amor genuíno com que são realizadas. O santo sempre insistia que Deus não olha a grandeza das nossas obras, mas o amor com que as fazemos. Por isso, as 6 coisas que você deve fazer em sua casa no dia 1º de outubro podem parecer simples aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, elas têm o poder de atrair bênçãos extraordinárias e estabelecer uma fortaleza espiritual ao redor de sua família que nenhuma força das trevas pode destruir. A primeira prática que Padre Pio recomendava para o dia 1º de outubro é percorrer toda a casa com água benta, fazendo o sinal da cruz em cada porta e janela, em cada cômodo onde sua família vive e sonha. Esta não é uma superstição, mas uma tradição milenar da Igreja, fundamentada na própria Palavra de Deus, que nos fala sobre os ritos de purificação e proteção espiritual. O santo costumava dizer que a água benta é uma arma poderosa contra Satanás, e ele sabia por experiência própria como essa prática simples podia afastar todo tipo de mal e negatividade do ambiente doméstico. Ao caminhar pela sua casa com água benta no 1º dia de outubro, você não está apenas molhando as paredes, você está marcando o território espiritual, declarando que aquela casa pertence a Deus e está sob sua proteção divina. Cada gota que toca as portas e janelas é como um selo de proteção que permanece ativo durante todo o mês, criando uma barreira invisível, mas real, contra tudo que possa prejudicar sua família. O segundo pilar fundamental é reunir toda a família para rezar o Santo Rosário no dia 1º de outubro, abrindo assim o mês mariano com a oração mais poderosa que existe. Padre Pio tinha uma devoção extraordinária ao Rosário e sempre dizia que essa oração é como uma cadeia que liga a terra ao céu. Quando sua família se reúne no 1º dia de outubro para rezar o Rosário, vocês não estão apenas recitando palavras bonitas. Vocês estão estabelecendo um compromisso sagrado com Nossa Senhora, pedindo que ela assuma a proteção de seu lar durante os próximos 30 dias. Maria nunca abandona aqueles que rezam o rosário com devoção sincera, e o santo sempre testemunhava milagres extraordinários nas famílias que mantinham essa prática. O rosário rezado em família no dia 1º de outubro é como plantar uma semente de bênçãos que crescerá e frutificará durante todo o mês, trazendo paz onde havia discórdia, união onde havia divisão e esperança onde havia desespero. A terceira prática poderosa é acender uma vela abençoada diante de uma imagem de Cristo ou de Nossa Senhora, oferecendo essa luz como símbolo de sua vigília espiritual e de seu desejo de que a luz divina ilumine todos os caminhos de sua família durante o mês de outubro. Padre Pio ensinava que a luz afasta as trevas, não apenas do ambiente físico, mas principalmente do ambiente espiritual. E ele sempre incentivava os fiéis a manterem velas acesas como sinal de oração contínua.
Essa vela que você acende no dia 1º de outubro representa muito mais do que um simples objeto decorativo. Ela é um símbolo vivo de sua fé, de sua esperança e de seu amor por Deus. Enquanto ela queima diante da imagem sagrada, é como se suas intenções mais profundas estivessem sendo constantemente apresentadas ao céu, pedindo que a luz de Cristo ilumine cada decisão, cada projeto, cada relacionamento de sua família durante todo o mês que se inicia. Se você sente em seu coração que estes ensinamentos podem transformar verdadeiramente sua vida e a vida de sua família, demonstre sua fé escrevendo nos comentários: "Estou pronto para esta bênção de outubro." E não se esqueça de se inscrever neste canal para continuar recebendo os ensinamentos poderosos que podem mudar para sempre o destino espiritual de seu lar. A jornada de transformação que começamos aqui hoje é apenas o início de uma vida completamente nova sob a proteção e as bênçãos de Deus. Mas ela só será completa se você tiver coragem de colocar em prática tudo o que está aprendendo. Milhares de pessoas já testemunharam milagres extraordinários seguindo estes ensinamentos simples, mas profundamente poderosos, e agora é sua vez de experimentar essa transformação real em sua própria vida. O quarto ensinamento poderoso de Padre Pio para o dia 1º de outubro é realizar um ato solene de consagração de toda a casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Esta prática não é apenas uma oração bonita, mas um verdadeiro pacto espiritual que você está fazendo com o céu, entregando formalmente sua família à proteção divina mais poderosa que existe. O santo costumava ensinar que quando uma família se consagra verdadeiramente aos Sagrados Corações, ela coloca sua casa sob uma proteção tão especial que nem mesmo os anjos podem oferecer. Reúna todos os membros de sua família no dia 1º de outubro, coloquem-se diante de uma imagem de Jesus e Maria e façam juntos esta oração: Senhor, consagramos este lar ao vosso Sagrado Coração e ao Imaculado Coração de Maria. Que esta casa seja sempre um refúgio de paz, amor e santidade, onde vossa presença possa habitar permanentemente. Essas palavras não são meras fórmulas, mas uma entrega total que sela espiritualmente sua casa como território sagrado, protegido pelas mãos do próprio Deus. A quinta prática transformadora é oferecer um pequeno sacrifício durante o dia 1º de outubro, seguindo o ensinamento constante do santo sobre a importância das renúncias escondidas, como forma concreta de amor a Deus. Padre Pio sabia que o sacrifício voluntário, feito com amor e oferecido pelas intenções da família, tem um poder espiritual extraordinário para atrair graças e bênçãos especiais. Não precisa ser algo grande ou dramático. Pode ser jejuar de algo que você gosta, abster-se de algum prazer simples, ou mesmo fazer um pequeno esforço extra para servir os outros membros da família. O que importa não é a magnitude do sacrifício, mas o amor sincero com que você o oferece a Deus. Esse pequeno gesto de renúncia no 1º dia de outubro é como uma semente plantada no coração de Deus, que germinará em bênçãos abundantes durante todo o mês. O santo sempre dizia que cada sacrifício feito com amor multiplica-se em graças infinitas. E milhares de famílias já testemunharam como essa prática simples pode desencadear transformações extraordinárias em suas vidas. O sexto e último pilar desta consagração poderosa é escrever todas as intenções de sua família para o mês de outubro num papel e colocá-lo ao pé de um crucifixo ou diante de uma imagem de Nossa Senhora. Esta prática, ensinada por Padre Pio, transforma suas preocupações, sonhos e necessidades em orações concretas que permanecem constantemente diante de Deus. Escreva tudo: pedidos de saúde para algum familiar doente, necessidades financeiras, preocupações com os filhos, desejos de conversão de parentes afastados da fé, projetos profissionais, sonhos de felicidade conjugal, absolutamente tudo que pesa no coração de sua família. Ao colocar esse papel aos pés da cruz ou diante da imagem de Maria, você está literalmente entregando todas essas intenções às mãos divinas, confiando que o céu conhece melhor do que você o que sua família realmente precisa. O santo sempre ensinava que, quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele cuida de nós até nos pequenos detalhes, e essa prática simples é uma maneira concreta de viver essa entrega total.
A força espiritual dessas 6 práticas reunidas no dia 1º de outubro é como uma tempestade de bênçãos que se desencadeia sobre sua família. Não são práticas isoladas, mas um conjunto harmonioso que trabalha em sinergia para estabelecer uma fortaleza espiritual ao redor de seu lar. A água benta purifica e protege o ambiente, o rosário estabelece a proteção mariana, a vela mantém a luz divina sempre presente, a consagração sela o pacto com o céu, o sacrifício atrai graças especiais e as intenções escritas garantem que todas as necessidades familiares estejam constantemente diante de Deus. Padre Pio sabia que essa combinação poderosa tinha o poder de transformar qualquer lar num verdadeiro santuário doméstico, onde a presença de Deus se torna tão real e palpável que toda a dinâmica familiar se transforma. Famílias que vivem essas práticas no 1º dia de outubro testemunham mês após mês como suas casas se tornam diferentes. Há mais paz, mais alegria, mais união, mais prosperidade e, principalmente, mais amor verdadeiro circulando entre todos os membros. Talvez você esteja se perguntando se essas práticas têm fundamento nas Sagradas Escrituras ou se são apenas tradições humanas sem base divina. A verdade é que cada uma das 6 práticas ensinadas por Padre Pio encontra suas raízes profundas na própria Palavra de Deus, confirmando que não estamos seguindo superstições, mas caminhando pelos mesmos passos que os grandes homens e mulheres de fé trilharam ao longo da história da salvação. Quando você asperge água benta em sua casa, está seguindo o exemplo dos ritos de purificação descritos no livro dos Números, onde Deus ordena cerimônias específicas para purificar ambientes e pessoas. Quando acende uma vela diante das imagens sagradas, está obedecendo ao comando do próprio Jesus que disse: "Vós sois a luz do mundo." Mateus 5,14. Mantendo acesa a chama da fé em seu lar. Essas práticas não são invenções modernas, mas ecos das tradições mais antigas do povo de Deus, adaptadas para as necessidades de nossa época. A consagração da casa ao Sagrado Coração encontra sua base bíblica na decisão heróica de Josué, que declarou diante de todo o povo: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Josué 24:15. Essas palavras poderosas ecoaram através dos séculos e chegaram até nós como um chamado constante para que cada família cristã faça a mesma escolha corajosa: servir a Deus não apenas individualmente, mas como unidade familiar. Padre Pio compreendia que essa consagração não é apenas uma declaração bonita, mas um compromisso real que transforma a dinâmica espiritual de todo o lar. Quando você consagra sua casa no dia 1º de outubro, está fazendo eco à decisão de Josué, estabelecendo um marco espiritual que permanecerá como fundamento de todas as bênçãos que sua família receberá. A Bíblia está repleta de exemplos de famílias que foram extraordinariamente abençoadas por Deus quando fizeram essa escolha radical de servi-lo completamente, e sua família não será exceção se seguir o mesmo caminho. O sacrifício oferecido no 1º dia de outubro encontra sua fundamentação na exortação de São Paulo aos Romanos: "Oferecei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus." Romanos 12:1. O apóstolo não está pedindo sacrifícios dramáticos ou impossíveis, mas pequenas renúncias cotidianas feitas com amor, exatamente como o Padre Pio ensinava. Cada pequeno sacrifício que você oferece no dia 1º de outubro é como um grão de incenso queimado no altar do coração de Deus, liberando um perfume suave que sobe até o céu e desce transformado em bênçãos concretas para sua família. A tradição bíblica dos sacrifícios não foi abolida com a nova aliança, mas foi transformada. Não precisamos mais oferecer animais ou produtos da terra, mas podemos oferecer nossa própria vontade, nossos pequenos prazeres, nossos confortos, como sinais concretos de nosso amor a Deus. Esse é o segredo que os santos descobriram e que Padre Pio ensinou com tanta simplicidade. As intenções escritas e colocadas diante das imagens sagradas ecoam a tradição milenar de apresentar nossas necessidades diante de Deus de forma concreta e visível. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus sempre soube que escrever nossas orações e colocá-las em lugares sagrados é uma forma poderosa de manter nossas intenções constantemente diante do Senhor. Jesus mesmo nos ensinou a orar especificamente por nossas necessidades. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Quando você escreve suas intenções no papel,
e as coloca aos pés da cruz no dia 1º de outubro, está transformando preocupações vagas em orações específicas. Está apresentando diante de Deus não apenas suas palavras, mas seu coração aberto e confiante. Essa prática simples tem o poder de organizar espiritualmente toda a sua vida, porque força você a reconhecer quais são verdadeiramente suas prioridades e quais são os desejos mais profundos de seu coração. Padre Pio sabia que Deus ama a especificidade em nossas orações, porque isso demonstra que confiamos verdadeiramente em seu poder e em sua vontade de nos abençoar. A experiência de milhares de famílias ao redor do mundo confirma que essas 6 práticas realizadas no dia 1º de outubro desencadeiam uma transformação real e visível na atmosfera espiritual do lar. Não estamos falando de mudanças imaginárias ou psicológicas, mas de alterações concretas que podem ser percebidas e testemunhadas por todos os membros da família. A primeira transformação que costuma acontecer é uma sensação palpável de paz que se instala na casa. Brigas diminuem, discussões se tornam mais raras e um espírito de compreensão mútua começa a florescer entre pais e filhos, marido e esposa. Padre Pio sempre dizia que, onde Deus habita, ali há paz. E essa paz não é apenas um sentimento, mas uma força real que reorganiza todas as relações familiares. Crianças ficam mais obedientes, sem que seja necessário brigar. Adolescentes se tornam mais comunicativos. Casais redescobrem a alegria de estarem juntos. E até mesmo parentes distantes começam a se reaproximar da família. A segunda área de transformação que se manifesta rapidamente é a proteção visível contra todo tipo de mal que poderia atingir a família. Acidentes que poderiam ter acontecido são evitados de forma misteriosa, doenças que estavam se desenvolvendo desaparecem sem explicação médica, problemas financeiros que pareciam sem solução encontram caminhos inesperados de resolução. Não é coincidência nem sorte. É a manifestação concreta da proteção divina que se estabelece sobre um lar consagrado. Padre Pio testemunhava constantemente como as famílias que seguiam esses ensinamentos eram preservadas de calamidades que atingiam outras casas da mesma região. É como se uma bolha invisível de proteção se formasse ao redor da casa, impedindo que as forças do mal penetrassem naquele território sagrado. Essa proteção não se limita apenas ao aspecto físico, mas se estende também às dimensões emocional, psicológica e espiritual de todos os membros da família. O terceiro fruto extraordinário dessa consagração é o que podemos chamar de clareza espiritual, uma capacidade aumentada de discernir a vontade de Deus em todas as situações da vida familiar. Decisões importantes ficam mais fáceis de tomar, porque a família develope uma intuição espiritual refinada que permite reconhecer qual caminho Deus está indicando. Oportunidades de trabalho que antes passariam despercebidas começam a aparecer de forma clara. Relacionamentos prejudiciais são naturalmente afastados, enquanto amizades benéficas se fortalecem, e até mesmo as crianças demonstram uma sabedoria incomum para sua idade nas escolhas que fazem. Padre Pio explicava que essa clareza é resultado direto da presença do Espírito Santo, que passa a habitar mais intensamente no lar consagrado, iluminando a mente e o coração de todos os habitantes da casa. É como se uma luz interior se acendesse em cada membro da família, permitindo que vejam a vida com os olhos de Deus. A quarta e talvez mais surpreendente transformação é o que testemunhas chamam de multiplicação das graças. Uma experiência onde as bênçãos parecem se multiplicar de forma sobrenatural na vida da família. Pequenas quantias de dinheiro rendem mais do que deveriam, alimentos na despensa duram mais tempo, oportunidades surgem em cascata, relacionamentos se curam rapidamente e uma sensação geral de abundância e gratidão toma conta de todos. Não se trata de enriquecimento material desenfreado, mas de uma administração divina dos recursos familiares que garante que nunca falte o necessário e sempre sobre um pouco para ajudar outros. Padre Pio ensinou que, quando uma família se entrega totalmente a Deus, ele assume pessoalmente o cuidado por todas as necessidades dessa família. E essa promessa se cumpre de maneira literal na vida daqueles que praticam fielmente esses ensinamentos. A experiência de abundância não é apenas financeira, mas abrange todas as áreas.
Abundância de saúde, de alegria, de oportunidades, de relacionamentos saudáveis e de realizações pessoais para cada membro da família. Ao longo dos anos, tenho recebido centenas de cartas e mensagens de famílias que decidiram seguir esses ensinamentos de Padre Pio e testemunharam transformações que elas mesmas descrevem como milagrosas. Uma mãe de 3 filhos me escreveu contando como sua casa era constantemente tomada por brigas e desentendimentos, ao ponto de ela e o marido estarem considerando seriamente a separação. Após seguir fielmente as 6 práticas no dia 1º de outubro, ela relata que uma paz sobrenatural se instalou em seu lar. As crianças pararam de brigar entre si, o marido voltou a demonstrar carinho e atenção, e eles redescobriram a alegria de serem uma família unida. 6 meses depois, ela me escreveu novamente dizendo que continuava fazendo as práticas todo o 1º dia do mês e que sua casa havia se tornado um verdadeiro paraíso na terra. Este não é um caso isolado, mas representa milhares de testemunhos similares que chegam até mim constantemente, confirmando o poder transformador desses ensinamentos simples, mas profundamente eficazes. Um empresário que estava à beira da falência decidiu implementar essas práticas em sua família depois de assistir a um dos meus vídeos. Ele conta que no dia 1º de outubro consagrou não apenas sua casa, mas também seu escritório e sua empresa ao Sagrado Coração de Jesus. Nos 30 dias seguintes, contratos que estavam parados há meses foram assinados de forma inesperada. Novos clientes apareceram como que vindos do nada, e problemas jurídicos que pareciam insolúveis encontraram soluções favoráveis de forma surpreendente. Mais importante ainda, ele relata que a atmosfera em sua empresa mudou completamente. Funcionários ficaram mais dedicados, o ambiente de trabalho se tornou mais harmonioso, e até mesmo concorrentes passaram a respeitá-lo de forma diferente. Hoje, 2 anos depois, sua empresa não apenas se recuperou da crise, mas se tornou líder em seu segmento, e ele atribui essa transformação exclusivamente às bênçãos alcançadas através da consagração ensinada pelo santo. Uma avó preocupada com o futuro espiritual de seus netos, que estavam se afastando da fé e se envolvendo com más companhias, decidiu fazer as práticas pedindo especialmente pela conversão deles. Ela me conta que no 1º mês após a consagração da casa, observou pequenas mudanças no comportamento dos jovens. Eles começaram a ficar mais tempo em casa, pararam de se envolver em confusões na escola e até mesmo demonstraram interesse em participar das orações familiares. 6 meses depois, o neto mais velho pediu para acompanhá-la à missa, e o mais novo começou a fazer perguntas sobre Deus e sobre a fé católica. 1 ano depois, ambos os netos haviam retomado completamente a prática religiosa e se tornado exemplos para outros jovens de suas idades. Padre Pio sempre ensinou que as orações e sacrifícios de uma avó têm um poder especial diante de Deus, e este testemunho confirma essa verdade de forma extraordinária. Recentemente, recebi o relato de uma família que estava enfrentando uma série de problemas de saúde aparentemente sem solução. A mãe havia sido diagnosticada com uma doença grave, o pai sofria de depressão severa, e um dos filhos apresentava problemas de aprendizagem que preocupavam muito os educadores. Após seguirem rigorosamente as 6 práticas de Padre Pio durante 3 meses consecutivos, todos os problemas começaram a encontrar soluções inesperadas. Os exames médicos da mãe começaram a mostrar melhoras que surpreenderam os próprios médicos. O pai encontrou um tratamento que funcionou perfeitamente para sua depressão, e o filho não apenas superou suas dificuldades de aprendizagem, como se tornou um dos melhores alunos da turma. Eles me escreveram dizendo que sua casa se transformou de um lugar de sofrimento e preocupação num verdadeiro lar de alegria e esperança. Esses testemunhos não são exceções, mas representam a regra para aqueles que têm fé suficiente para colocar em prática os ensinamentos poderosos que o santo nos deixou. Talvez você esteja pensando que pode deixar para começar essas práticas no próximo mês, ou quando se sentir mais preparado espiritualmente, ou quando tiver mais tempo disponível. Mas preciso alertá-lo sobre algo muito importante. A procrastinação é uma das armas mais eficazes que o inimigo usa para nos privar das bênçãos que Deus quer derramar sobre nossas vidas. Padre Pio sempre ensinou que não devemos adiar para amanhã o bem que podemos fazer hoje, porque o tempo é um presente de Deus que não temos garantia de receber novamente.
Cada 1º de outubro que passa sem essa consagração é uma oportunidade perdida de estabelecer a proteção divina sobre sua família. É um mês inteiro de bênçãos que poderiam ter sido suas, mas que escorregaram por entre seus dedos por causa da hesitação. O próximo dia 1º de outubro está chegando, e você tem diante de si uma escolha que pode determinar todo o destino espiritual de sua casa pelos próximos anos. O mundo em que vivemos hoje está cada vez mais hostil aos valores cristãos, e as forças das trevas estão trabalhando incessantemente para destruir a instituição familiar. Divórcio, rebeldia dos filhos, problemas financeiros, doenças inexplicáveis, depressão, ansiedade, todos esses males que assolam tantas famílias não são coincidências, mas ataques diretos contra a célula fundamental da sociedade cristã. Padre Pio sabia disso muito bem, e por isso ele insistia tanto na importância de proteger espiritualmente nossos lares através de práticas concretas de fé. Quando você adia essas práticas, está deixando sua família vulnerável a todos esses ataques, está permitindo que as forças do mal tenham acesso livre ao ambiente onde seus filhos crescem e se formam. A proteção espiritual não é um luxo para cristãos mais devotos. É uma necessidade urgente para qualquer família que deseja sobreviver espiritualmente aos tempos difíceis que estamos vivendo. Observe ao seu redor quantas famílias, aparentemente bem estruturadas, estão se desintegrando sem motivos aparentes. Casamentos que duraram décadas suddenly se desfazem. Filhos criados com amor e dedicação, de repente se rebelam contra tudo que aprenderam. Problemas de saúde surgem do nada e devastam lares inteiros. Crises financeiras atingem pessoas trabalhadoras e honestas sem qualquer explicação lógica. Você pode continuar acreditando que tudo isso são apenas coincidências da vida moderna, ou pode abrir os olhos para a realidade espiritual que nos cerca e tomar as atitudes necessárias para proteger sua família. Padre Pio via claramente a batalha espiritual que acontece ao nosso redor e ele nos deu as armas necessárias para vencer essa guerra. Mas essas armas só funcionam se forem usadas, e o momento de usá-las é agora, não amanhã. Não no próximo mês, mas no próximo dia 1º de outubro que chegar. A procrastinação espiritual é ainda mais perigosa do que a procrastinação comum, porque quando adiamos nossa entrega a Deus, estamos adiando nossa própria salvação e a proteção de nossa família. Quantas pessoas já perderam entes queridos, oportunidades únicas, ou passaram por sofrimentos que poderiam ter sido evitados se tivessem agido quando Deus tocou em seus corações pela primeira vez? Padre Pio costumava dizer que o tempo da graça não dura para sempre, e quando Deus nos oferece uma oportunidade de receber suas bênçãos através de práticas simples como essas, devemos agarrá-la com toda a força de nossa fé. Se você está aqui hoje, ouvindo esses ensinamentos, não é coincidência. É um chamado direto de Deus para que você se levante e tome posse das promessas que Ele tem para a sua família. Não permita que a voz da dúvida ou da preguiça seja mais forte do que a voz do Espírito Santo que está falando ao seu coração neste momento. Lembre-se também de que você não está tomando essa decisão apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que dependem de você espiritualmente. Seus filhos, seu cônjuge, seus pais idosos, todos eles serão beneficiados pelas bênçãos que descerão sobre sua casa quando você fizer essa consagração. Você tem uma responsabilidade sagrada como líder espiritual de sua família, e essa responsabilidade inclui tomar as decisões certas, na hora certa, para garantir a proteção e a prosperidade de todos que estão sob seus cuidados. Padre Pio sempre ensinou que um pai de família é como um sacerdote de seu lar, e assim como um sacerdote não pode negligenciar seus deveres para com os fiéis, você não pode negligenciar seu dever de proteger espiritualmente sua família. O próximo dia, 1º de outubro que vier, é sua oportunidade de exercer esse sacerdócio doméstico de forma plena e eficaz, estabelecendo as bases espirituais sobre as quais toda a felicidade futura de sua família será construída. Agora que você conhece os 6 pilares poderosos que Padre Pio nos ensinou para consagrar nossa casa no dia 1º de outubro, chegou o momento da decisão mais importante. Você vai apenas guardar esse conhecimento em sua mente, ou vai permitir que ele transforme concretamente a realidade de sua família?
A diferença entre as pessoas que vivem vidas abençoadas e aquelas que permanecem na mediocridade espiritual não está no conhecimento que possuem, mas na coragem que demonstram para colocar esse conhecimento em prática. Milhares de pessoas já ouviram esses mesmos ensinamentos, mas apenas uma pequena porcentagem teve a fé e a determinação necessárias para implementá-los fielmente em suas vidas. A pergunta que ecoa no coração de Deus neste momento é: a qual grupo você pertencerá? Você será mais um que ouve e esquece? Ou será alguém que ouve e transforma sua vida através da obediência aos ensinamentos dos santos? Não espere sentir-se perfeitamente preparado ou espiritualmente maduro para começar essas práticas. Padre Pio sempre ensinou que a perfeição não é pré-requisito para receber as graças de Deus. Pelo contrário, é através das graças que caminhamos em direção à perfeição. Se você esperar estar em condições ideais, nunca começará, porque o crescimento espiritual acontece justamente no exercício da fé, na prática concreta dos ensinamentos divinos, mesmo quando ainda nos sentimos imperfeitos ou inseguros. Suas orações não precisam ser eloquentes, sua fé não precisa ser gigantesca, sua casa não precisa ser um palácio. Deus olha o coração sincero, não as condições externas. O que importa é sua disposição genuína de entregar sua família nas mãos de Deus e de seguir fielmente os caminhos que os santos trilharam antes de nós. A transformação que você busca para sua família começará no exato momento em que você tomar a decisão firme de colocar esses ensinamentos em prática. Prepare-se espiritualmente para o próximo dia 1º de outubro como se estivesse se preparando para o evento mais importante de sua vida, porque de certa forma é exatamente isso que está acontecendo. Providencie água benta em sua paróquia, prepare um rosário para a oração familiar, compre uma vela que possa ser abençoada, escolha as imagens sagradas diante das quais fará a consagração, pense no pequeno sacrifício que oferecerá com amor e prepare um papel onde escreverá todas as intenções de sua família. Esses preparativos externos são importantes, mas mais importante ainda é a preparação interior. Purifique seu coração através do sacramento da confissão. Intensifique suas orações pessoais nos dias que antecedem o 1º de outubro. Converse com sua família sobre a importância desse momento e, principalmente, cultive uma expectativa cheia de fé sobre as transformações que Deus realizará em seu lar. Quando você se prepara adequadamente, está demonstrando a Deus que leva a sério seus ensinamentos e que realmente acredita no poder transformador de sua graça. A partir do momento em que você implementar essas práticas em sua família no dia 1º de outubro, sua vida nunca mais será a mesma. Você se tornará testemunha ocular do poder de Deus, operando de forma concreta e visível em seu lar. Você verá transformações que superarão todas as suas expectativas. E você compreenderá por experiência própria por que Padre Pio insistia tanto na importância dessas práticas aparentemente simples. Mas lembre-se, o que você fará com essas bênçãos quando elas chegarem? Você as guardará egoisticamente para si mesmo ou se tornará um instrumento de Deus para levar essas mesmas bênçãos a outras famílias que também precisam de transformação? O santo sempre ensinou que as graças recebidas devem ser compartilhadas. E uma das maneiras mais poderosas de garantir que as bênçãos continuem fluindo em sua vida é tornando-se um evangelizador desses ensinamentos para outros que também buscam a felicidade autêntica. Sua família transformada se tornará um farol de esperança para outras famílias, um testemunho vivo de que Deus ainda realiza milagres hoje e de que a santidade doméstica não é um sonho impossível, mas uma realidade ao alcance de todos.